Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Pauta Legal. Eu sou Fabiola Grimaldi e hoje nós estamos aqui para o nosso primeiro episódio inaugural, né, que a gente tem, né, como tema Conexões Legais, uma conversa abrangente. Essa ideia do podcast, vou fazer uma breve apresentação, como surgiu essa ideia. Tá? É uma ideia que eu venho formulando há muito tempo. Eu gosto de bater papo, eu gosto de conversar com pessoas, eu adoro pessoas antes de qualquer coisa. Então, a ideia veio de criar um podcast e daí veio o nome Pauta Legal. Bom, eu sou advogada, sou da área de direito, né? E também não quero só falar, né, da parte de direito, da parte da advocacia, porque a gente sabe que é um tema, assim, por muitas vezes legais, mas nem tanto legal. E o nome Pauta Legal, ela traz justamente essa dualidade que a gente vai ter a pauta, que são as discussões, as conversas, e legal, que ela pode ser tanto da parte legal do direito, quanto um papo muito descontraído. Então, sejam muito bem-vindos a esse episódio número 1, né, do Pauta Legal. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que a gente vai abrir aqui essa conversa, esse bate-papo com essa super profissional e também amiga. E eu vou pegar aqui uma colinha agora, porque, né, para a gente entender um pouquinho o que é essa minha convidada, o que ela está fazendo aqui, sobre o que a gente vai conversar. E aí eu tenho uma honra de apresentar aqui e contar com a presença da doutora Tayla Mesquita, que é uma advogada, palestrante e consultora especialista em LGPD e compliance em proteção de dados pela LEC. Além da sua notável atuação jurídica, ela se destaca no cenário nacional com toda a especialização de proteção de dados. Tayla também é DPO, possui certificação PDE pela Exim e desempenha um papel crucial guiando organizações nessa jornada fantástica de regulamentações, tanto de dados quanto da parte de governança. E seu vasto conhecimento é o que nós vamos conversar hoje, além, claro, da sua vida pessoal, das coisas que ela mais gosta, dos conselhos que ela vai deixar aqui, enfim, desse campo enorme que a gente tem, que vai do legal do direito ao legal pessoal. Bem-vinda, Thalia, ao nosso episódio número 1 do podcast. E muito obrigada por aceitar esse convite. Deus, eu que agradeço. Meus olhos devem estar aqui, ó, só saindo os brilhos aqui. Muito honrada, Fábio, com o seu convite, né? Como eu te falei, fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigada pela confiança, pelo carinho em ser essa pessoa que vai abrir o seu Pauta Legal, né? O seu programa, o seu podcast. Fiquei muito feliz mesmo. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Que bom, coloquei ela aqui, né, nesse front de começar essa aventura, né, que eu criei. Ela veio, abraçou e disse, bora, Fabiola, tô junto com você e vou sempre abraçar. Então, vocês já estão convidados para o episódio número 1 e infinitos episódios que nós vamos ter aqui. E vamos começar aqui batendo aquele papo legal, né, conversando um pouquinho. Então, primeiro, para todo mundo te conhecer, me conta um pouquinho o que te motivou, né? Vamos começar com a área profissional. O que te motivou a escolher, né, a advocacia? O que te motivou a entrar no curso, né? Temos aqui estudantes, muitas pessoas que me seguem são estudantes, outras pessoas são advogados, enfim. Aí me conta um pouquinho o que foi que te motivou a entrar, né, a escolher a advocacia, escolher o direito, e depois a gente vai evoluindo para a sua especialização de proteção de dados e compliance. Certo. Então, minha família praticamente toda trabalha com direito, né? Minha avó, meu avô, meus tios. Muita gente da minha família, meus primos, são advogados, juízes e tal. Então, desde sempre, a gente está sempre nessa vivência, né, jurídica dentro de casa. E aí, mas nunca era meu sonho. Meu sonho era ser professora, né? Meu sonho era ter escola, ser diretora de uma escola. E aí, eu ficava sempre querendo ter isso na minha cabeça. Tanto minhas brincadeiras com minhas amigas de infância, sempre era escolinha. Porque eu sempre queria ser professora. Mas aí acabou que naquela época, né, os pais, não dá pra ser, tem que ser, vai procurar alguma área que vá te levantar, te colocar pra cima e tal, que você tenha condição de evoluir, não sei o quê. Aí eu falei, tá, fui fazer, mas não fui fazer feliz, né, mas fiz, né, me entreguei e fiz minha faculdade. No meio da minha faculdade eu engravidei.
E aí que veio os desafios, né? Eu me recordo como se fosse hoje. Eu fazendo a monografia, minha filha pequenininha, e eu com minha tia e minha prima lendo a minha monografia para eu apresentar. Então, assim, foi muito desafio que eu passei durante a minha faculdade para me formar, para passar na OAB. Na OAB, ela era pequenininha, ela tinha 2 anos só quando eu fiz a primeira e perdi. Depois passei um tempo, esperei ela ficar maiorzinha, enquanto ela dormia eu estudava. Então, eu passei na primeira, depois fui para a segunda, me dediquei. Teve todo o apoio da minha família, né, por trás disso. Mas, realmente, a área de direito, a área em si do direito, hoje eu vejo que para mim foi muito bom eu ter feito, né? Eu agradecer, né, a meus pais nesse sentido mesmo de você vai ter que fazer direito, e acho que às vezes estava escrito nas estrelas, porque eu me encontrei. Hoje eu me encontrei na minha área. Então, a área de proteção de dados, a de governança e conformidade é a minha área, e hoje eu me sinto extremamente realizada e feliz fazendo o que eu faço. Muito, muito mesmo. Ai, que maravilha. E não é à toa também que eu acho que, como você falou, né? Seu sonho era ter uma escola, ser professora, e é uma área que você atua também. Você também é palestrante, você também é professora. Então, nós estamos linkados, e para quem, né, quer seguir a carreira da área da advocacia, da área do direito, é uma área que precisa de bastante estudo. O resto da vida, o tempo todo, é tudo, né, tá tudo sempre mudando, então, ou seja, de tédio você não morre, né, com certeza na advocacia, porque você precisa estar sempre se apurando e estar sempre estudando, e o seu desafio grande também de estar ali na maternidade, muito parecido com o meu, eu também, né, o direito, ele veio depois na minha vida, minha filha também era pequenininha, mas eu já era um pouquinho maior do que você, que pegou essa parte de bebezinha, foi né, bem difícil. Pelo menos a primeira palavra da sua filha não foi da Tavinha, não, né? Não. E o que eu sempre falo, Fábio, com as pessoas... Estava estudando direito junto com você, então não falou da Tavinha. É aí que eu sempre falo com as pessoas, que foi muito bom, porque você fazer direito, você tem uma visão ampla e geral de tudo. Você aprende e entende um pouquinho de tudo. Então, foi muito bom, né? E é muito bom essa área do direito, justamente por isso. Então, nesse meio tempo aí, que eu nunca gostei de advogar, né? Isso aí sempre foi desde o início, eu nunca gostei de advogar. E aí, eu inventei que eu queria ser empresária também, né? Nesse tempo aí, viu? Acabou que criei, abri uma loja de cosméticos. Minha filha, que coisa. Só serviu pra eu ter lição. Só, mais nada. Mas foi um período horroroso na minha vida. Mas hoje, minha maturidade, eu vi o quanto que aquele período ruim, que deu tudo errado, me fez aprender. Me fez amadurecer, evoluir. Então, assim, hoje eu entendo que com esses erros, nesse meio tempo aí, de ter me formado, de não ter ido logo para atuar, né, na minha área, na advocacia, eu inventei isso aí e deu muito errado, deu tudo errado, mas hoje eu entendo que eu precisei passar por isso para dar valor a algumas coisas hoje, para não repetir alguns erros hoje, para aprender a lidar com pessoas, né? E para entender que se a gente quer alguma coisa, a gente precisa lutar, seguir e não desistir, né? Então, assim, foi muito bom, eu era muito nova, mas foi muito bom. Hoje eu entendo, né? E minha avó um dia virou pra mim, nesse tempo aí que eu fiquei muito mal, né? Quando acabou tudo, eu fiquei muito mal, porque virou uma bagunça a minha vida. Mas ela falou, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, eu precisei levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então, foi... realmente aí, nesse tempo aí que eu falei, não, eu preciso me dedicar à minha profissão, eu preciso ver o que é que eu preciso fazer para me desenvolver na minha profissão. Mas aí, nesse instante, eu chego nos outros pontos. Muito legal. Na verdade, tudo que nós passamos na nossa vida, né, a gente não perde, né? Às vezes a gente, poxa, será que não deveria ter sido esse caminho, como você falou, eu tive um negócio, abri um negócio, não deu certo. Mas não é que não deu certo, todo o aprendizado que você ficou serve para a sua carreira e para a maturidade, né, que a gente vai, nesses percalços que a gente vai seguindo profissionais e até mudança de carreira. Eu mudei de minha carreira completamente. Eu trabalhava na parte administrativa, hoje eu estou na parte de advocacia, né, na parte de cursos também. Então, tudo aquilo que eu construí, né, como você está falando que você construiu também, serviu para te fundamentar hoje na profissional de excelência que você é, que eu conheço também, então não estou falando aqui só por questão de amizade. Primeiro eu te conheci como profissional e depois evoluímos para amizade, tá? Então, para não dizer assim, não, está aqui com uma amiga, não. Primeiro eu conheci a excelência profissional
que a Thalia traz para depois a gente trazer e evoluir para uma amizade, né? E a gente ainda continua ainda com muito projetos profissionais também, então tem essa questão. Então, evoluindo ainda para esse mundo profissional, já entendemos um pouquinho toda a sua jornada aí de advocacia, mas agora vamos conversar um pouquinho, trazer um pouquinho aqui para os nossos, né, as pessoas que estão assistindo, conhecer um pouquinho como foi que você desembarcou, né, caiu, ou se foi de paraquedas, o que foi que aconteceu, para você atuar na área, né, da área do direito, mais voltada para a especialização na área de proteção de dados, hoje que é fundamental para nós, né? Os dados são vidas, estamos aqui no digital, nas plataformas, vocês estão ouvindo a gente através, né, da tecnologia, do digital, então como que chegou para você esse caminho da proteção de dados e o caminho do compliance também. Para quem não entende compliance, é a gente trazer aqui a governança, né? Trazer a conformidade com as legislações e garantir que a empresa esteja cercada ali de uma segurança jurídica na atividade dela. Então, me conta um pouquinho, né, a parte da advocacia. Já sei aí que você teve o perrengue, já sei que você é do grupo que não gosta de processo, estamos juntos. Então, me conta aí como foi que você desembarcou nessa evolução, né, e acabou se encontrando nessa área, que às vezes é algo que é um pouco difícil também das pessoas se encontrarem ou se identificarem com alguma área, e também nada impede também, tá, gente, de vocês se movimentarem e irem para outra área. Eu, depois de 13 anos na administração, fui cair na área do direito, então se libertem também quando vocês precisarem mudar, tá certo? Com certeza. Então, eu caí de paraquedas mesmo, né? Eu trabalhava no estatal. Então eu acertei. Eu trabalhava no estatal. E aí, eu trabalhava no jurídico, fazia parte de consumidor. Mas quanto a isso não, que eu tava bem tranquila. Eu gostava muito, muito mesmo de trabalhar lá. E aí surgiu uma vaga na diretoria administrativa e os meus chefes perguntaram se eles me indicassem se eu queria participar da seleção. Eu falei, eu? Não, de jeito nenhum. Só que dentro de mim falava assim, vá, porque é o que eu gosto. Eu gosto de organizar, eu gosto de criar políticas, eu gosto de ter regramentos e mostrar às pessoas como que é bom estar fazendo ali da forma certa, correta, de também mostrar às pessoas qual é o fluxo, como é que tem que ser feito aquilo. Então, assim, isso aí já estava dentro de mim. Isso aí já era bem latente em mim. E eu acredito que eles viram isso aí em mim, né? E aí eu participei da entrevista e tal. Aí eu falei, mas eu sou muito nova, eu sou muito verde. Aí o meu chefe, o presidente, falou bem assim, eu vou te desenvolver. E aí eu falei, eu tô com você, pode vir que a gente vou te desenvolver e você vai porque eu vejo que você tem perfil. Falei, sério? Ele, sério. Eu falei, cara, que desafio, mas eu vou. Então, eu me encontrei. Por quê? Porque eu estava coordenando alguns setores que eu já era apaixonada pela administração pública e eu precisei muito em razão da nova lei, a lei das estatais na época de 2016. Ela trazia essa parte de compliance muito forte e aí eu fui fazer cursos, fui estudar, entender sobre o compliance, sobre a governança e me apaixonei. Falei, cara, isso aqui é o que eu quero, é o que eu gosto. Então, daí de 2016, 2017, que eu estava trabalhando lá e que eu estava implantando isso em razão da legislação que pedia e também do próprio entendimento e amadurecimento gerencial do meu chefe, né, do presidente, então, colou. E aí, nesse tempo, em razão da conformidade, começou a surgir, em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, antes dela começar, em 2021, né, aí a gente sempre conversava sobre ela lá. E aí o pessoal da Central de Relacionamento sempre falava da necessidade de adequar, porque além de estar na conformidade, precisava se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E daí eu comecei a ler a lei, comecei a estudar a lei. E aí só que acabou em 2021 lá o nosso mandato. E aí daí a gente deixou e eu continuei. Então dali eu continuei estudando, me especializando, aprendendo, lendo, li muito. E aí cada dia que passa eu vejo que é o meu lugar, é onde eu quero trabalhar, com compliance, governança e proteção de dados. Tamo junto. E aí daí eu comecei a fazer cursos, fiz muito curso, estudava muito e pronto. Aí daí eu fui seguindo nessa área.
Que história bacana. Principalmente a questão de você ter uma pessoa que até acreditou em você Ele ali acreditou dentro da empresa muito também. em Então, mim. isso é muito importante, que às vezes a gente não tem... às vezes falta um pouquinho a confiança na gente. Eu acho que Muito. para todo mundo bate um pouquinho aquela síndrome do impostor. Será que eu realmente conheço? Será que eu realmente tenho um conhecimento? E às vezes precisa de uma pessoa que te puxa ali e diz assim, não, você realmente Não, sabe. até Né, e hoje tal. eu mando mensagem pra ele agradecendo, porque vocês não têm ideia do quanto que ele me ensinou. Como pessoa, como profissional. Ele viu e me ajudou nesse pulo de desenvolvimento. Eu era muito nova, então ele me orientou em tudo, como me portar na reunião. Às vezes eu sentia que ele estava pegando no meu pé, mas aí um outro colega também, outros colegas do jurídico falavam, presta atenção e seja inteligente, porque ele está te orientando, ele está te ensinando. Então eu não tenho palavras para agradecer ele, de verdade. Eu sempre falo isso pra ele, eu sou muito grata e eu falo mesmo porque a gente precisa agradecer as pessoas em vida, né? Que às vezes as pessoas morrem depois que a gente fica. Não, eu agradeço mesmo a eles e a todos os outros colegas também que me ajudaram, me ensinaram muito, 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 muito. Então ele realmente confiou em mim e os meus colegas do jurídico também, que me indicaram, também confiaram muito em mim e também me ajudaram muito nessa transição, nessa transformação, porque realmente foi bem impactante assim pra mim. E conta aqui, como você está falando assim, que foi bem impactante, conta pra mim assim um pouquinho nessa migração, né, vou dizer assim, que você teve de carreira, quais foram assim os maiores desafios que você conseguiu enxergar nessa época e quais foram assim as suas maiores conquistas que você conseguiu enxergar? Traz aqui para mim um pouquinho os desafios, esses perrengues aí de você estar entrando aí nessa mudança, vamos dizer, desse trajeto de sua vida. Depois a gente entra aqui no seu dia a dia, um pouquinho do seu trabalho. Sabe? Então, esse desafio e as conquistas, traz aí para mim um pouquinho. Eu fazia terapia, né? Desde quando eu entrei lá nessa área, eu comecei lá na diretoria, comecei a fazer terapia. E aí eu conheci uma pessoa maravilhosa que também surgiu na minha vida, assim como um anjo, que até hoje é a minha mentora espiritual, eu digo ela, né? E aí eu fazendo essa terapia integrativa, que chama microfisioterapia e barra de axis, né? Não é terapia que chama cognitiva, acho. Não é terapias convencionais. Não é. São essas outras. E aí, nesse tempo, ela foi me ajudando a lidar com os meus traumas e medos. E eu era muito travada, eu ficava travada, porque eu ficava com muito medo, porque eu sempre ficava, o que vai achar de mim? Eu vou errar. E agora, se eu errar, vai me demitir. Meu Deus, eu não posso ser demitida. Então, eu ficava sempre nessas situações. E esses desafios medo do que as pessoas vão achar, medo de se eu errar numa reunião, uma fala, ou então medo de se eu não souber apresentar, se eu não souber criar aquele relatório, se eu não souber gerenciar tantas pessoas, porque eram muitas pessoas com as quais eu gerenciava, mais de 250. Então, como é que é ser líder? Então, todas essas coisas vinham na minha cabeça de uma forma muito turbulenta. Então, esses desafios que eu tinha era realmente esse medo e essa sensação de medo de ser criticada, medo de errar, medo de não dar conta, medo de não conseguir. E um medo pior era medo das pessoas não me darem credibilidade por eu ser nova. Então, e o pior de tudo, e ser mulher, porque no meio de tantos, eu era a única mulher. E tinha uma amiga, colega, que era secretária do presidente, que nas reuniões só ficava eu e ela de mulher. Então, o resto era todo mundo homem, e na tomada de decisão eram todos homens. Então, era uma outra coisa que ele também me ensinou, com educação, com leveza, eu saber me colocar. Então, e as pessoas pararem para me ouvir. Isso foi uma construção, porque eu não conseguia ser ouvida. Mas, por machismo, por falta de respeito? Não. Por normal, por eles estarem lá com a voz mais alta. Então, quando eu queria falar, eu não conseguia. Então, isso aí foi um desafio para mim. Mas que ele me ajudou e ele me colocava na parede para eu poder falar, né? E poder dar minha opinião. E saber entrar e sair da conversa. Porque antes eu já ficava nervosa. Quando acontecia essas coisas, eu começava a chorar. Não consegui falar, não sei o quê. Aí voltava, saía, respirava. A terapia estava me ajudando. E ele, nessa busca incessante de me desenvolver, ele como é que eu posso falar assim? Ele me preparou. Ele me preparou. Então, hoje eu sei respirar, ouvir,
falar, saber a hora de eu falar, saber a hora de eu ouvir, saber a hora de eu conseguir falar minha opinião, expor minha opinião, claro que com respeito, com educação, todos. Então, isso aí foi o meu maior desafio. E as maiores conquistas foi eu ver as coisas acontecendo. E eu conseguia colocar em prática. Às vezes tinha algumas coisas que não funcionavam. Aí eu chegava, resolvia, o regulamento saía, conseguia fazer um treinamento, não, os processos que estavam com erros estavam sendo sanados porque todos estavam passando por mim. Eu fazia aquela checagem, criava procedimentos, fluxos, e aí não, vamos fazer checklist, tal. Então, eles vendo a coisa funcionar, e eu vendo a coisa funcionar, isso me deixou muito alegre, muito feliz, porque eu via, não, realmente eu consigo. Então, cada vez que tinha uma vitória e que ele voltava pra mim me dando esse feedback no sentido de, pô, Tayla, que massa, a gente já ia contratar uma empresa pra poder criar esse regulamento e você conseguiu criar. Então, pô, Tayla, que massa essa política. Não, parabéns, muito massa. Oh, tá legal, a gente tá reduzindo erros aqui, falhas no processo aqui. Então, assim, todas essas conquistas que eu tive também foram o lado bom e que eu fiquei muito feliz, né, nesse sentido. E fora as conquistas pessoais, né? Porque o tanto que eu amadureci nesses 2 anos e meio que eu saí do jurídico, fui para a diretoria administrativa, não está escrito. Então, hoje também eu entendo que eu precisei passar por isso para poder saber, a minha área é conformidade, a minha área é governança, é produção de dados que eu quero trabalhar. Então, assim, hoje eu vejo que a gente precisa passar por isso para entender, né, os propósitos da nossa vida. Mas, claro que com calma, com paciência, com amadurecimento. Porque hoje só com 35 anos que eu consegui compreender isso, né? Isso, então, assim, quando eu tinha 25, 26, 27, eu falava, meu Deus do céu. Aquela ansiedade, né? Que é normal, mas que eu sei que hoje eu também converso com muitas pessoas e falo, calma, que tudo vai dar certo, tudo vai chegar. E entenda por que está acontecendo isso. Às vezes uma porta fechava para mim, eu desesperava. Hoje, quando uma porta fecha pra mim, eu falo, não era pra ser. Quando uma pessoa saía da minha vida, eu desesperava. Hoje, quando uma pessoa sai, eu falo, é porque não era pra ser. Então, hoje eu já aprendi a entender que tudo na vida tem um propósito. E eu tenho o meu, né? Então, eu tenho o meu propósito e os meus objetivos que eu tenho que seguir e viver aí na busca deles. Fantástico. Na verdade, essa sua declaração de desafios, acho que é o desafio de muitas e muitas pessoas, principalmente no começo da carreira, né? Você trouxe aí os desafios de posicionamento, como me posicionar, como falar, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes que as pessoas querem, né, já sair da universidade, já tá ali, alcançar o nível de uma pessoa que já está ali há muito tempo, que já tem aquela experiência, como você disse, tem a maturidade. Então, esses desafios que você falou de saber se posicionar, como falar, a questão de, às vezes, ser mulher no ambiente masculino, a gente tem muito isso na área do direito, né? Ser mulher no ambiente masculino, mas nada disso nos impede de trabalhar e a gente tem que acreditar. Então, esses desafios teus, eu acho que é o desafio de muita gente se identificou com você nesse momento, desafios, e as conquistas, né? Como você falou, é você ver o seu trabalho funcionar, você ver que todos aqueles desafios, todas aquelas apreensões se transformaram em algo que você conseguiu concluir. Então, acho que foi um momento muito aberto que você passou aqui, que está todo mundo ouvindo e que com certeza vai conseguir se identificar, mesmo que não seja da tua área ou que seja de qualquer outra área, com certeza vai aproveitar essas dicas tuas, né, de estar aqui, de conseguir seguir aí esse movimento de carreira, até para mim também. Eu acho que, como você falou aí sua idade, mas qualquer idade a gente está sempre aqui para aprender, né, e seguir o caminho. Então, eu acho bem interessante esses desafios e conquistas que você trouxe, né, em relação a essa sua mudança de área. E, inclusive, ontem também eu estava pensando justamente isso, porque eu trabalhava nessa estatal, a gente terminou lá em 2021. Então, se você for ver, trabalhando fora desse ramo aí que eu estava, né, na estatal, só tem 2 anos. Só tem 2 anos que eu estou nessa construção. Então, isso aí, dentro da terapia, eu crio muito essa consciência em mim, que eu estou construindo. Então, eu não vou me comparar. Eu não vou querer estar no mesmo nível que tais pessoas com as quais eu admiro. E aí, eu quero filtrar delas, refletir o que eu acho bom nelas, como é que elas chegaram nisso, em mim, na minha vida. Então, eu estou nessa construção. E a gente precisa entender que tudo é uma construção. E hoje em dia, com essa celeridade de tudo,
a gente acaba que cria muita expectativa rápida, como a gente também estava conversando, rápida em cima de algo e que pode nos frustrar amanhã. Então, é um desafio, é um desenvolvimento que a gente precisa fazer interno, é um autoconhecimento, para que você realmente faça esse exercício, no sentido de que cada um vai trilhar o seu caminho e vai chegar ali no momento, na hora certa, né? No momento correto, no momento que Deus quiser. Então, é isso aí também, né? Ter seu foco, né? Você tem seu foco, tem seu objetivo, segue firme, montando sua trajetória. Como você falou, eu fiz cursos, eu fiz as capacitações, né? Então, ou seja, mas eu tinha ali meu objetivo, eu tinha meu propósito e precisa seguir em continuidade com ele. Não dá para você ficar pingando de galho em galho e não conseguir tocar ali seu objetivo porque você tem a celeridade ou porque não está querendo esperar. Então, isso é fantástico. Então, e aí por isso eu já vou puxar aqui um outro gatilho, que eu sei que é uma das suas áreas de atuação, então a gente entendeu todo esse processo seu aí dentro da parte de compliance. Agora, conta um pouquinho como que você chegou aí na parte da proteção de dados e até se tornar o DPO, que é o encarregado de dados. Para quem está assistindo aqui, não conhece, não sabe, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, nossa querida intimista chamada de LGPD, né, trouxe aqui uma nova figura para a gente no mercado que chama encarregado de dados e lá fora chama Data Protection Officer e aí a gente apelidou aqui. Que inglês, hein? Praticar aqui meu inglês. Eu falo DPO logo. DPO, né? DPO, então vamos praticar nosso inglês. E é uma função nova, é um cargo novo que gera grande desafio, até porque é uma legislação nova também, né? Então, e está sempre se moldando, porque se molda junto com as tecnologias. A gente fala muito em tecnologia, mas também embarca a parte física também, né? Dos dados, das informações. Mas é porque hoje nós estamos bem digitalizados, então hoje você ter arquivos em papéis não é assim tão fácil, né? Algumas empresas ainda continuam mais assim tradicional. E aí conta um pouquinho como é esse papel dessa atuação, de DPO e que responsabilidades ela traz, quais são os desafios. Fala um pouquinho dessa trajetória de DPO, né? Porque é algo novo. Muito novo. Né? É um grande desafio, né? Então, e conta um pouquinho desse seu trabalho, dessa sua área, desse desafio, desse campo. E depois a gente segue ainda falando mais um pouquinho. Então, quando eu comecei a trabalhar com a produção de dados, e aí quando eu comecei a estudar, então eu falei, cara, aí eu entrei no LinkedIn, né? E aí eu vi o salário do encarregado de dados, né? Lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Eu falei, cara, é isso aí que eu vou focar. E aí eu falei, não, eu quero ser encarregado de dados, e tá. Comecei a me preparar e via lá no LinkedIn quais são os requisitos, né, que pedia na vaga. Então, quais são os requisitos que eles queriam para aquela vaga. E comecei a ver os cursos, certificações, naquela época, em 2021, né? Então, aí eu comecei a buscar, estudar, me capacitar, procurar certificações e tal, para que eu conseguisse, enfim, colocar meu currículo como encarregado de dados, né? E nesse sentido aí eu comecei a trabalhar fazer cursos, né, de mapeamento de dados, somente de mapeamento. Por quê? Porque eu comecei a ver que é o calcanhar de Aquiles, né, de todo mundo que quer iniciar a adequação de dados nas empresas, confeccionar mapeamento de dados. Então, daí eu comecei a trabalhar realmente, estudar, confeccionar os mapeamentos de dados. E aí, nesse sentido, eu via que em algumas empresas que existia um encarregado, eles também não sabiam nem queriam trazer para eles essa responsabilidade. Porque, assim, é uma responsabilidade grande, né, você ser encarregado de dados, em razão de vários desafios que circulam nisso, mas é um desafio e uma responsabilidade, e eu via que as pessoas não queriam. Por quê? Porque não era um cargo isolado. Ela não era contratada para ser única e exclusivamente encarregada de dados. Ela já existia ali a sua função, e ali a ela foi acrescida o encarregado de dados, a responsabilidade pela produção de dados. E as pessoas às vezes não compreendem, mas uma adequação são muitas políticas, e daí vem, mas é o encarregado de dados que precisa confeccionar?
Então aí sempre fica esse questionamento, porque tem ali, né, duas correntes. Uma que acha que sim, que é responsabilidade do encarregado de dados, e outro acha que não. Eu, particularmente, acho que não é, né, até porque não está ali, é exposto ali taxativamente no rol das atribuições do encarregado de dados na lei. Porém, eu, quando atuo, como atualmente eu atuo como encarregado de dados, eu faço, né, eu faço algumas políticas e sempre com apoio também, porque o encarregado não dá para trabalhar não dá pra fazer sozinho. Né? Então, assim, são duas vertentes. O encarregado, ele passa pelas diversas áreas da empresa. Você falou mesmo fazendo mapeamento. Então, o mapeamento você vai do comercial a, se for uma fábrica, uma produção, a parte de tecnologia da informação. Então, logística, não dá para você assumir, né? Compras muito. Praticamente tudo. Então, você precisa trabalhar ali em conjunto. Então, tudo. Tem nenhuma empresa que eu atuo como encarregada, eu faço. Eu fiz porque eu peguei desde o início. Então, a contratação foi para isso tudo, né? Foi para adequação e ser encarregado. Então, não teve necessariamente a necessidade de se contratar. Mas sim, já de outra empresa, a gente pegou no caminho andado, e um caminho muito bem andado, né? Muito bem andado nessa consultoria, e já com muitas políticas já confeccionadas, mas ali é muito mais fácil você pegar assim e só ir orientando, ir praticando, e monitorando, gerenciando o cumprimento dessas políticas, e também atualizações, né? Enfim, treinamentos. Então, são duas vertentes diferentes, duas realidades que hoje eu vivencio bem diferentes, bem diferentes mesmo. Uma daqui que eu tenho que ir no pé mesmo, fazendo tudo, e outra que eu tenho que seguir somente o que já foi orientado, o que já foi realizado, né? Então, na parte assim de encarregado de dados, né, esse aí, foi assim que começou. E aí eu fui, peguei, aí sim também, eu tinha muito medo, né, de assumir essa responsabilidade de ser encarregada, mas depois, com o tempo foi passando, eu fui entendendo que eu não precisava ter esse medo, até porque a responsabilização não vai cair em cima do encarregado de dados, e a gente vai fazer o que a gente tiver ao nosso alcance de fazer, criar evidências. A gente tem que estar criando evidências, mostrando a nossa boa-fé. A lei fala lá, né? Tem artigo que fala disso aí mesmo, de boas práticas. Então, o meu papel hoje, eu vejo que é realmente difundir isso dentro das empresas, e tento fazer isso da melhor forma possível. Fantástico. O DPO, ele vamos dizer assim, ele é o guardião, né? Eu chamo de guardião da proteção de dados dentro da empresa, e também a garantia da continuidade. A gente fala muito do mapeamento, e fala do encarregado, e esquece que isso tudo tem que continuar de alguma forma. E é o encarregado que vai dar essa continuidade, que vai fazer a virada da chave da cultura, manter aquilo ali vivo dentro da empresa, né? A gente nunca olhou as empresas pelo olhar dos dados. E agora é a vez de olhar. É isso mesmo. E é realmente criar isso aí dentro de todos aqueles que a gente chama de interessados, né? Os stakeholders, né? Stakeholders. Então a gente tem praticando o nosso inglês aqui. Não, e o meu não é misericórdia. E é isso aí. Então a gente tem que realmente ter esse desafio de estar trazendo para eles, mostrando a importância. E como eu sempre falo, primeiro a gente precisa trazer para eles a importância de proteger os dados pessoais deles. Também, né? Exatamente. Para depois eles entenderem a necessidade de proteger os dados pessoais de família. Então, primeiro eu tenho que entender o meu, né? Quais são os meus dados pessoais, porque às vezes as pessoas confundem, né? Dado sensível, dado pessoal. Então, entender quais são os meus direitos que estão ali previstos em lei, né? E na LGPD, para depois eu conseguir proteger o direito de Fabiola. Então, é essa primeira chavinha que eu gosto de trazer para eles, que eles se conscientizem da proteção de dados, dos dados deles, né? Que eles precisam saber que tem ali alguns princípios que regem a lei, que eles também precisam conhecer desses princípios, o porquê, né, de existir aqueles princípios. E aí é o primeiro ponto que a gente já faz ali como encarregado de dados, e aí depois a gente vai trazendo a parte da empresa mesmo, para que eles possam entender que quando
tiver qualquer tipo de tratamento ali, que seja uma coleta, então o conceito de tratamento também eu gosto muito de trazer para eles, para que no momento de uma conversa com o terceiro, ele entenda o que é tratamento de dados, que é qualquer coisa que a gente faça com dado, né? Então, uma coleta, um compartilhamento, uma transferência, o que for. O que eu fizer, se eu tiver acesso, um pleno, né, um mínimo acesso que eu tiver, já é um tratamento de dados, então eles precisam compreender isso para entender até que ponto aquela empresa tem tanta responsabilidade na proteção de dados dos seus clientes, né? E aí é uma tarefa árdua, diária, mas que não é impossível, que é muito boa, desde que eles entendam e compreendam que eles precisam proteger os seus dados pessoais. O compromisso, né? O compromisso dos seus, porque quando eu tenho com o meu, eu vou entender o porquê de ter com o outro. Eu achei fantástica essa colocação tua, porque quando a gente entende a responsabilidade, a gente cuida também do outro, né? Quando a gente entende essa responsabilidade, a gente passa a cuidar do outro. Então, você começar fazendo com que a empresa, as pessoas entendam a importância, né, dos seus dados, do seu cuidado, você automaticamente transfere ali para você cuidar do outro. Então, eu achei fantástica essa colocação sua. Que eu levo muito comigo. É um caminho muito bom. Eu levo muito comigo, é propósito. E verdade. Então, por exemplo, se eu sei o que é aquilo, para que propósito é aquilo, eu vou seguir na minha verdade. Não é isso? Então, adianta os encarregados chegarem e simplesmente chegar e sair só colocando para as pessoas ali o conceito por que a empresa tem por causa de multa, existe fiscalização, se as pessoas não sabem o porquê, qual é o objetivo daquela legislação. O porquê que eu estou fazendo aquilo. Então, sempre que eu inicio, eu falo, isso aqui a gente está fazendo por isso, isso, isso e isso. Até para atendimento de diversas políticas, eles vão entender. Não, gente, vamos fazer isso porque a gente sabe que isso aqui é importante por causa disso. E quando a gente leva isso para a prática, eles sempre lembram de situações anteriores que aconteceram na empresa. Vixe, é mesmo, já pensou se tivesse algum tipo de problema? Lembra aquilo? Certo dia, eu fazendo um treinamento de uma empresa, e aí, falando sobre descarte, e aí a pessoa falou, caraca, você lembra aquele dia que botou o lixo e o cachorro comeu? Imagina se fosse hoje. Quer dizer, o cachorro rasgou o lixo, ficou todos os dados, a montagem de boletos, ficou tudo na rua. Imagine se fosse atualmente, se fosse com a produção de dados. Então quando eles começam a entender a importância de proteger, o porquê que eu devo proteger, o porquê, qual é a questão de exposição, quais são os incidentes que podem acontecer, que na maioria das vezes também são causados por nós, né? Por nós seres humanos, claro, somos falhos, erramos mesmo. Mas se a gente entende o porquê daquilo ali, eu vou buscar ao máximo não fazer errado e vou buscar ao máximo estar em conformidade, né? Então, se ali na minha política tá pedindo para eu descartar assim, peraí, então, porque eu sei porquê eu devo descartar assim. Então, eu sempre levo na premissa de que eu preciso explicar para eles qual é o propósito, qual é o objetivo, o porquê daquilo. É para depois eles conseguirem implantar, para que eu consiga implantar e eles conseguirem seguir e dar continuidade, como você mesmo falou, né? Que assim, não adianta a gente tentar também trazer aquele monte de documentos, monte de regulamentos políticos e a empresa não vivenciar, não viver. Ficar na estante, né? Ficar na estante. E quem é que vai operacionalizar? E quem é que operacionaliza tudo isso dentro da empresa? Somos nós, né? Pessoas. Então, isso aí eu também tenho muito isso dentro de mim aí, dentro. Então, antes de a gente mudar aqui de tópico, agora a gente vai migrar do profissional para o pessoal. Então, a gente vai estar na intimidade aqui da nossa convidada. Mas antes disso, eu só quero que você traga aqui para um pouquinho o que você acha que são as principais tendências, o que você tem para dizer para quem já está na área ou para quem quer entrar na área de proteção de dados? Como é que você está enxergando esse mercado? Conta um pouquinho aí do que você está pensando aí, enxergando nesse campo de atuação, que você já tem a expertise, já trabalha, já está vivenciando aí esse mercado. Então, traz aí um pouquinho o que você pensa, algumas dicas, e aí depois a gente segue para sua vida pessoal. Chega de papo profissional e vamos ver o que ela tem aí para oferecer na vida dela. Gente, realmente é um mercado muito promissor, realmente, muito promissor. E eu vejo que a cada dia mais está muito mais latente, né? Eu vejo que profissionais que sabem fazer o mapeamento de dados, esses são os profissionais que terão esse grande diferencial. Por quê? O início do nosso programa de adequação é o mapeamento de dados. Então, se você não tiver um mapeamento de dados correto, completo,
toda a sua cadeia do seu programa de adequação vai todo em vão. É uma espinha dorsal. É uma espinha dorsal. É o que sustenta ali para você ter. Justamente. Então, o profissional que não sabe fazer, né? Então, realmente, ele precisa se capacitar, precisa aprender. E nesse mercado aí de produção de dados, eu vejo ele, como eu falei, né? Muito promissor. E que as pessoas busquem mesmo se capacitar, aprender, conhecer, entender um pouquinho da legislação, até mesmo os nossos colegas que atuam na área judicial, né, contenciosa, entender também, tentar conhecer um pouquinho a legislação, porque às vezes a gente fica travada em algumas barreiras pelos nossos próprios colegas, né, que às vezes não entendem qual é o propósito da legislação, que é totalmente diferente, gente, do propósito da legislação contenciosa. Não é, Fábio? É muito diferente. Não é, às vezes, a ideia que tem, a ideia básica de uma não é a mesma da LGPD. Então, essa a dica que eu dou, assim, estudem, se capacitem, façam cursos, busquem cursos que vá tratar sobre mapeamento de dados, sobre LGPD na administração pública, poder público também eu vejo que ainda assim, né, a legislação ela ainda está um pouquinho vaga, ainda sem normatização, a própria NPD também não está muito assim, como é que eu posso dizer, né, ativa em relação, por mais que as primeiras multas foram dadas para a maioria poder público, mas a parte orientativa mesmo, normativa, está ainda um pouquinho ainda quietinha, caladinha. Então, quanto mais vocês puderem se capacitar, entender um pouquinho mais da LGPD na administração pública, também eu acho que é um mercado muito promissor que eu estou vendo aí, que está muito, muito latente. Então pronto, já tem a dica aí, tá, pessoal? Então se dediquem aí, quem está na área ou quem quer migrar para a área da parte de proteção de dados, mapeamento, espinha dorsal, então fica atento a isso. A parte de administração pública está começando realmente a crescer bastante, então fica de olho para quem está interessado aí em atuar nesse mercado. E, claro, sempre entre em contato aqui com a convidada, tirar dúvida, depois a gente vai deixar aqui na descrição todo como é que você acha ela, como é que você encontra ela. Mas agora a gente vai virar a chave, porque já chega de vida profissional, e eu quero saber um pouquinho, porque né, eu vi ali em um lugar ou outro que você concilia uma dança junto com essa vida profissional também. Então eu soube, uma borboletinha me contou aí que tem essa paixão aí na sua vida, junto com proteção de dados, com compliance, né? Como é que é essa paixão aí que você tem? Eu quero, e o pessoal também quer saber, conhecer um pouquinho aí do seu dia. É engraçado, viu? Meu Deus. Olha, quando eu era pequena, eu sempre fui horrível de esporte, viu? Fui minha madrasta, minha boa drasta, né? Fala que eu sou uma coronga. Realmente, gente, eu sou péssima. Péssima. E na escola sempre tinha coisa, né? De aquele negócio estudante, como é? Gincana, e tinha Olimpíada, esses negócios. Gente, eu não participava de nada porque eu não sabia jogar nada, eu não fazia nada. Eu falei, não é possível. Aí a gente criou um grupo de dança na escola que meu pai, que a gente morava em Teixeira de Freitas, né? E aí as minhas amigas, meu pai e minha madrasta falavam, eu não aguento mais vocês nessa dança. Tudo que tinha de apresentar, a gente fazia a dança. Então, assim, eu gostava muito, 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 porque eu queria participar, mas como eu não sabia jogar, vamos então fazer as aberturas. E aí, até hoje, esse povo tira sarro da gente, viu, por causa disso. E aí, minha filha apareceu, né? Graças a Deus. E quem disse também, a bichinha não consegue jogar nada. E aí, minha filha também foi pra dança. Aí achou o balé, primeiro fez o balé, né? Aí ela... quero sair, tá? Hoje ela é minha mãe, por que você deixou eu sair? Eu falei, então, é difícil, viu? A dupla mãe e filha aí na dança, então. Minha então, filha, tá. Só que ela vai rir, né? Aí ela, minha mãe, por que você deixou eu sair da dança? Eu falei, engraçado, mãe sempre tá errada, né? Porque se eu forçasse ela a fazer o balé, eu já tava errada. Como ela falou que não queria mais, tudo bem, então eu também estou errada. Mas é isso aí, a gente sempre tá errada, né? Enfim, aí ela foi pra essa academia de dança e ela é apaixonada. Apaixonada. E aí tudo é domingo, é sábado, se tiver ensaio, não sei o que, ela vai. Eu falei, rapaz, eu preciso... Não, inclusive, essa dança dela é boa porque eu falo, se tirar nota baixa, se cair na escola, eu tiro. Então, minha filha, ela não falta, não faz nada, não tira nota ruim, porque ela é apaixonada. Aí a dica da mãe, viu? Então você já pega ali e se gruda. Que ela não me escute, né?
Enfim, aí, resumindo, eu falei, rapaz, eu já gostava de dança, né? Eu falei, eu preciso entender o que é que se tem nessa academia, que essa menina é apaixonada. E eu precisava fazer uma atividade física que me fizesse apaixonar assim também. E eu gosto muito de dança. Aí eu comecei, Maília é a dona, né? Eu falei, Maília, pelo amor de Deus, cria uma turma adulta aí, cria uma turma adulta. Tá, eles vão vindo. Aí nesse ano criaram a turma adulta. Aí ela, criamos a turma, me inscrevi. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque lá eu esqueço de tudo. Acaba o horário, eu não fico querendo ir embora, porque eu tô ali naquele momento, né? E aí eu falo, Bia, hoje eu te entendo, né? Porque se virar é domingo, é sábado, tem que ir pra academia de dança, eu vou. Então, assim, juntou a necessidade de eu fazer uma atividade física com a minha vontade, com a minha curiosidade, do amor que ela sentia. E eu falava assim... Sua filha tinha pela dança, né? E por essa academia, deixa eu ver o que é isso, porque eu também quero sentir isso. E as pessoas, né? Aquela rede de amigos que tem ali dentro, e a gente se desliga e vive a dança. Então é muito bom, eu saio de lá me sentindo muito bem, às vezes quando eu tô estressada, cansada, ou então eu falo, rapaz, não vou não. Não, eu vou. E é algo assim que eu vejo assim, eu indo mesmo, as pessoas até se surpreendem, porque eu sempre sabotei, sempre, musculação. O que fosse de personal, de não sei o quê. Quando a gente faz o que gosta, a gente minha não filha, tem que sabotar, os personal né? lá de Itabuna não aguenta nem olhar pra minha cara, porque eu vou, daqui a pouco sumo, não quero mais, enfim. Mas aí a dança, eu me encontrei e eu realmente ali é meu momento, sabe? O momento que você tem ali de relaxar, de descansar, de esquecer tudo aqui fora, é lá dentro. Eu acho isso fantástico, porque eu sempre falo, né? Você é pela dança, eu sou pela bike indoor, tá, gente? Eu tenho coordenação motora nenhuma para pedalar na rua, tá? Então, minha bike, ela tem que ficar presa no chão. Então, é o meu momento. Então, quando eu salvo na minha agenda, meu horário, eu não boto aula de bike, eu boto o meu momento. Então, é importante isso, você ter a sua pausa, né? E esse seu momento também te ajuda na carreira também. Sim, né? Com Então, certeza. você se desconectar, né? E ter esse link, o seu da dança, mas você dança junto com sua filha? Vocês já fizeram alguma apresentação junta? Tem que fazer, tem que botar uma apresentação aí, mãe e filha. Ainda eu vou para um lado, o povo tá pro outro, entendeu? Minha filha é um terror, mas não vou desistir. Né? Não vai desistir, né? Vai eu falo, gente, eu era tão boa e agora eu não consigo gravar. Não é possível. Eu ainda falei, será que eu tô com TDAH? Mas não, tá, não tenha calma, que é assim mesmo. Mas é porque é muita coisa, né, na cabeça da gente. E aí eu fico tentando trabalhar a minha cabeça pra que eu esqueça e viva aquele momento que eu fico ali, tentando estar ali dentro, mas tô ali, mas minha cabeça tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Chegar em casa tem que fazer isso, entendeu? Mas aí ajuda a trabalhar o foco também, né? Ajuda a trabalhar o foco. Então, eu ainda não cheguei nesse nível não, porque... Acho que ano que vem, talvez, né? Vai que eu melhore. Mas, enfim. Pois é. Quando tiver apresentação, eu não sei, porque eu já fiz balé também. Não tinha muita dinâmica, não. Pelos vídeos meus que meus pais mostram antigamente, era um show de horror, gente. Mas, enfim. É aquele vídeo que a gente guarda as 7 chaves pra ninguém ver. É balé fitness, o meu é balé fitness. E tem a apresentação, aquelas Vai apresentações de final do ano. Gente, sigam a Tayla, porque a gente precisa ver na rede social ela na apresentação. Você vai ter que postar essa apresentação pra gente. Depois prometo. Aqui no podcast, todo mundo tá assistindo, vai começar a te seguir e vai querer ver essa apresentação, tá? Porque a gente ficou aqui, eu fiquei numa expectativa de ver essa apresentação pro final do ano. Estamos pertinho, então você já tá nos ensaios finais 25 aí, e 26 de novembro, viu? Então já tá muito perto. Então ela já tá toda ensaiada, decorada, tudo direitinho. Só não vou colocar pra dançar aqui, que não faz sentido, né? Não, nem dá também, né? Mas enfim, foi algo que apareceu também pra mim, que veio me fazendo muito bem, porque hoje eu também botei na minha cabeça, nos meus objetivos de vida, de cuidar da minha saúde e minha paz mental. Então, tudo que me tira paz eu excluo, e tudo que me dá paz eu agrego. Eu tô assim. Quando a gente consegue excluir, né? Porque tem umas coisas que tiram paz que não dá pra excluir, não, né? Então, assim, depois de muito penar com ansiedade, né? Que eu tive muitas crises de ansiedade, eu falei, não, deu. Então, eu venho nessa construção, né? Dessas terapias que eu falei. E hoje... A dança te ajuda também. Me ajuda muito, muito, muito. E o topo, pra mim, é minha saúde e minha paz mental.
Exatamente. E o esporte, encontrem o que você gosta e faça. E não faça. é porque tem que tal idade fazer musculação, tal idade fazer estação. Faz o que você gosta, que aquilo serve como para a vida e para o cuidado da saúde também. Eu acho que depois desse momento que nós passamos também de pandemia, as pessoas estão se buscando, né, de ter um cuidado também com a vida e com a saúde também. Então, muito bacana. Eu tô doida para ver você dançando com sua filha também. Mas assim, no meio aqui da nossa conversa também, eu vi que você trouxe algumas informações, assim, que você mora no interior da Bahia, né? Isso, já morou em Teixeira, morou em Teixeira, morou em Itabuna. Então, conta aí um pouquinho como é, né, esses encantos de morar no interior da Bahia, né? Vim trabalhar aqui, que eu sei que você está constantemente aqui na capital, Salvador também. Verdade. Então, me fala um pouquinho como é essa sua trajetória de estar lá, estar cá. Me conta aí, desafiadora, né? Então, conta um pouquinho como é que esses encantos e esses desafios da vida do interior, né? Verdade. Eu nasci em Itabuna, né? Morei em Itabuna um tempo e depois eu fui morar em Teixeira. Eu tinha 12 anos. Fui morar em Teixeira de Freitas. E aí fiquei lá até os 19, 20 anos e voltei pra Itabuna de novo. Gente, quando eu voltei pra Itabuna eu quase surtei. Fiquei mal, acabada, não queria voltar. Porque Teixeira era a minha cidade, né? Então assim, vivi momentos muito feliz lá na cidade, né? E aí eu não queria voltar pra Itabuna de jeito nenhum. E aí tive que voltar. E vivi lá e tô lá até hoje, né? Aí agora nessa ponte, né? Aérea não, é terrestre mesmo, rodoviária mesmo. Não tem condição. Mas eu vivo aí nessa ponte realmente, Itabuna, Salvador, fico vindo direto. E aí, minha filha, aí que é desafio, viu? Porque você aliar trabalho com maternidade, com casa, aí é que é babado, isso viu? que eu quero saber. Como é que você concilia equilibra esse papel aí de mãe, dona de casa, viagem profissional, dança, todo um sambalelê. É um sambalelê mesmo, conta assim. Aí como é que você faz esse equilíbrio todo, E outra né? coisa, meu marido não mora em Itabuna. Na verdade, assim, ele trabalha em outra cidade. Então, aí que fica mais difícil ainda, porque eu não tenho essa base, né, em casa, no sentido de deixar minha filha. Então, qual é o caso todo? Desde quando minha filha é pequenininha, eu sempre conversava com ela que a gente precisava ser unido, né? E um precisava ajudar o outro. Então eu falo, você tem 2 responsabilidades na sua vida, que é estudar e ser feliz. O resto, deixa que a gente toma conta. Agora eu preciso que você me ajude a te ajudar, no sentido de que, para que eu consiga fazer com que você tenha uma infância boa, tranquila, saudável, feliz, você precisa me ajudar. Então, como é que você vai fazer isso? E lá em casa tudo foi muito bem conversado. Muito bem conversado. Então, eu sempre explicava a ela, eu vou precisar fazer isso, porque eu quero chegar aqui, e aí a gente vai precisar chegar aqui pra acontecer isso. E aí eu preciso que você me ajude nisso, nisso e nisso. Como? Não fazendo coisa errada, né? No sentido de não aprontando, de você ter responsabilidade. É novinha, mas não tem jeito, a gente tem que fazer isso, porque a gente precisa chegar aqui. Não é aqui que a gente quer chegar, é aqui que a gente quer chegar. Então, pra gente chegar, a gente tem um caminho a percorrer. Então, a gente precisa desenhar qual é esse caminho e juntos, nós 3, vamos organizar de como é que a gente vai fazer isso. Então, ela foi criada assim. Ela foi criada dessa forma, entendendo e ajudando. Entendendo e ajudando. Então, eu falava, me ajude, não me tire do sério em questão de escola. Eu não quero me preocupar em você com essa questão de escola, porque é sua responsabilidade. Então, você vai ter responsabilidade com sua escola, com suas tarefas, com suas provas, com suas agendas, o que for. Você perguntar, Tela, Bia, tem o que na escola? Eu não sei. Ah, você acha isso? Não acho isso não. Porque foi uma decisão que eu tomei na minha casa e eu respeito quem também não tomou essa decisão e prefere acompanhar de perto. Mas eu precisei, em razão da minha necessidade, eu precisei fazer isso. Então, hoje, você se sente... Já me perguntaram isso, mas você não se sente mal por isso? Não me sinto. Não me sinto, sabe por quê? Adora colocar uma culpa nas mães, né, sim, gente? Fábio, sabe por quê? A gente vai... a gente não tem... sempre errada. E assim, não tem receita. Não tem receita. Não tem receita. E lá na frente, por mais que a gente ache... Né? Você pode achar, poxa, eu sou uma mãe legal demais pra Duda. Eu posso falar, eu sou uma mãe legal demais pra Bia. Mas lá na frente elas vão ter coisas pra falar que a gente ou fez ou não fez.
né? Então é o que eu digo a ela. Então lá na frente tu procura sua terapia, né não? Enquanto isso, vamos nos organizando aqui, porque é assim que tem que dar certo. É assim que a família funciona, Pronto, cada um e aí, com o seu nós papel três, também, né? cada um Então, com seu papel, e aí a gente se organiza. Eu tenho uma rede de apoio, claro, amigas dela, que é amiga de infância também, a mãe sempre chega junto, minha madrasta, minha mãe não tá lá, tá? Minha mãe mora fora do Brasil, mas minha madrasta chega junto. A pessoa que cuidou de mim quando eu era pequena, que eu chamo de manhã, que eu chamo ela de manhã, foi babá de Bia também, e chega junto ali cuidando. Então, assim, cada hora um vai fazendo, mas a maioria das vezes é nós três. Então, eu saio, deixo tudo ajeitado. Ô, Fábio, você não tem noção. Um dia eu vou te mostrar. Ela trabalha com conformidade. E com processos. Processos de regulação. Você imagina que ela deve ter colado na geladeira, assim, um organograma, com fluxograma, não tenho dúvida, com agenda. Imagina, deve ser assim, algo assim. Meu bloco de notas do celular. Já estou convidando ela para ela, de repente, até montar algo para nós mães, se a gente conseguir se organizar. Porque eu imagino não tem como noção. deve ser. Eu tenho textos prontos, você Conheço tem noção do que ela é isso? como profissional e com certeza deve ter vários procedimentos e políticas para a Bia em casa e para o marido também. Ô, Fábio, tem mesmo no meu bloco de notas, tem textos prontos, por exemplo. Bia, vai pra escola, não esqueça a chave, olha a sua mochila, não sei o que, tênis chegou, tem tudo lá. Já mando pra ela os textinhos prontos. E antes de sair... Eu acho que você tem que compartilhar isso na sexta-feira. Eu vou tentar ver se ela compartilha aqui, botar um link aqui na descrição pra ela compartilhar o material dela de tem o planejamento, tá por fora. Mas isso é muito bom, porque, como eu falei até um dia desse lá na minha rede social, eu só tinha 2 opções. Ou eu me planejava ou eu surtava. Então eu precisei me planejar, né? E aí como é que eu me planejo? Então, bom, eu vou aqui na semana antes, eu vou ver o que é que eu tenho na outra semana e venho. Então é mercado, sacolão, o que é que tem que comprar, se for farmácia, não sei o que, delivery, meu companheiro. E sábado de manhã o Fabrício, coitado, fica na rua assim, resolvendo tudo, porque cada um tem sua parte e aí a gente vai dividindo, cada um faz uma coisa e no final, com planejamento, dá tudo certo. Uma hora eu vou te mostrar meu bloco de notas. Tem o que fazer, o que comprar, o que fazer pra eu não surtar. Eu vou ter aqui. Tópico, o que fazer para eu não surtar. Né? Então, essas coisas todas. Então, assim, é realmente um desafio, mas que com planejamento deu certo. E o planejamento, pra você ver, ele não serve só pra empresas, né? Pra gestão. É isso que eu já ia perguntar. Eu falei assim, eu acabei de verificar aqui, né, que eu te conheço mais da parte profissional do que da parte pessoal, né? Então eu já consegui linkar aqui a sua vida profissional como uma contribui com a outra. Contribui. Então, né, um contribui com o outro, então ou vice-versa, justamente essa abordagem que você falou de ter o planejamento. Então, ou seja, dá para você ver que acaba funcionando, né? E funciona realmente, porque eu não fico cansada. Não fico cansada. Tipo, eu tiro um turno e resolvo a minha semana toda. Eu tiro um turno e a semana que você vai ficar fora também já deixa toda. Ali tudo e a semana que eu estou também em casa, eu também já deixo tudo organizado. Porque a gente tá trabalhando o tempo todo, não tem tempo. Então eu já deixo tudo organizado. A gente precisa do seu planejamento. Eu peguei aqui, ó, as setinhas, ó. Ó, o que fazer, o que preparar, o que descongelar, o que comprar, tá vendo? A gente precisa desse planejamento pra vida, tá? Ó, o que fazer pra eu não ficar doida. E tem isso mesmo, viu, gente? Tá escrito ali o que fazer pra não ficar doido. Então, isso tudo é planejamento. Isso tudo é processo, tudo é gestão, é fluxo, é rotina. Isso tudo é rotina. Então, cara, como é que você dá conta de tanta coisa? Cara, eu aprendi que eu precisava me planejar. Sim, com certeza. Sem um planejamento. E outra, delegar, né? Também, né? Delegar também. Então, assim, ó, faz isso, ou então vamos ver aqui o que dá pra eu fazer, o que dá pra terceirizar, eu terceirizo, o que também tem opção, que tem coisas também que eu tenho opção em não terceirizar, eu tenho a opção também de eu fazer, que eu gosto de fazer, e eu me sinto bem, por exemplo, comida. Eu me sinto bem fazendo comida. Eu me sinto bem, eu adoro, eu gosto da minha comida, a Bia adora minha comida, o Fabrício adora minha comida, então eu me sinto bem fazendo. Então, é um peso? Não, eu faço minha comida com o maior prazer, maior amor. Sábado, sexta, o horário que for. Sextou, eu tô sextando fazendo o que eu gosto. Então, assim, é a gente entender realmente o que a gente gosta de fazer, quando a gente faz com amor, né? A gente faz por obrigação e tem o que faz por amor, tem que faz também por amor. Dá valor. E aí, também. O que eu faço por obrigação, eu prefiro me planejar para que eu não fique sugada com aquilo. E entender que eu preciso fazer, porque antes eu chorava, né? Chorava quando eu tinha que lavar prato.
Minha filha, você derramava lá litros de água. É difícil, né? A gente entra na vida de trabalho fácil, e vida de maternidade, vida de casa. E tirar a roupa de varal e botar a roupa de varal, Então, gente, quer me matar e fazer isso aí. Aí o que eu faço hoje? Eu chamo o Bill, o Fabrício, a gente fica conversando. Aí um fica tirando a roupa do varal, dá, o outro estende. Aí vai fazendo assim, aí rapidinho passa. Porque antes eu ia chorando. Eu fazia as coisas chorando. Então hoje eu já entendi também que eu também preciso levar as coisas com mais leveza, né? E saber assim que eu tô fazendo isso pra o bem, né? Faz parte, né? Faz parte. Eu sempre falo, faz parte. A gente, nós somos mulheres aqui, estamos conversando com outras mulheres também. Então faz parte. Não dá pra você dizer, olha, eu não quero ser mãe, devolve. Bota de volta lá. Ou então, tenho a casa, preciso tomar conta, ou que você mora sozinha, ou que você é casado e não quero mais. Então, deixa lá, vai transformar aquilo ali num chiqueiro. Não dá. Não dá. Então, tem as suas obrigações e você pode transformar isso de uma forma leve também. Então, isso, tem com ajuda, os papéis, né? Com ajuda. Buscar Fabrício, as ajudas também. Ele me ouve muito, né? Então, assim, ele também ele tem um papel muito, muito importante, né, nessa minha trajetória. Porque ele sempre me deu a mão pra eu subir, entendeu? Pra eu ir passando por etapas. Terminei minha faculdade, fui fazer OAB, fiz pós, fiz cursos e tudo ele tava ali do meu lado me ajudando. Ele Bia, né? No sentido, vai mesmo, vem, a gente segura as pontas aqui e tal. Aguentar meus surtos, que não foram poucos, né? Porque muito nova, eu tive filha muito nova, né? Tive filha com 21 anos, muito nova. Hoje ela tem 13 anos, né? Então, assim, tive ela com 22, mas fiquei grávida com 21. Então, os dois eram muito novos. A gente passou por muita coisa. E aí, hoje, depois de muito tempo, de muita terapia, né? De muito autoconhecimento. Muita dança. Muita dança. Aí hoje as coisas, eu tô encarando as coisas com muito mais leveza. Porque depois também de muitos episódios de ansiedade que eu tive, sérios mesmo, eu também vi que eu precisava tirar um pouquinho essa rigidez das coisas, né? Precisava também ser mais tranquila. Mais fluido, né? Mais também, fluido, né? deixar as coisas acontecendo, eu não. E hoje eu vejo que realmente foi melhor assim, dessa forma, né? Isso que eu falo, tudo que a gente passa tem um aprendizado, né? Tudo. Do de bom e de ruim tem um aprendizado. Fantástico. A conversa aqui tá super boa, mas, né, para não nos alongar Daqui a pouco muito, a gente vai né? até... Depois a gente vai ficar aqui conversando mais. Então, o parceiro aqui do espaço, né, o Spatium, a nave Spatium põe a gente para fora e aí como é que faz, né? Então, vamos... né, a conversa aqui a gente fica... né, eternamente, ainda mais quando entra nessa parte de maternidade, trabalho. Desafios. Enfim, a gente vai equilibrando bandeja, gente, e a gente dá jeito, tá? Então desse jeito que a gente vai. Dá jeito, basta a gente querer, né? A gente precisa querer e tomar decisões importantes e saber qual é o meu propósito, né? Quais são as minhas metas, onde eu quero chegar, meu objetivo. E saber, eu quero chegar aqui, eu tô aqui. E os companheiros, as pessoas com as quais a gente divide a nossa vida, saber também que eles precisam ajudar, né? Nos ajudar, né? Em todos os sentidos. Somos parceiros, somos parceiros, então, e é só que erguer a mão, a gente sabe também, né? Que não é a realidade de muita gente ter parceiros, mas que fique a mensagem, né? Que os parceiros virem realmente parceiro, né? Que ajude a sua esposa, incentive, profissional, carreira. Com certeza, porque tudo, quando né? a gente tá feliz, fazendo o que a gente gosta, tudo ao redor da gente tem outra energia, né? Tudo, verdade, tudo ao redor tem outra energia. Então, assim, não adianta eu estar ali chateada, triste, fazendo algo que eu não gosto, e aí a cadeia vai só derrubando, tipo aquele efeito dominó mesmo, né? Vai tudo de água abaixo. E se você tá feliz fazendo o que você gosta, realizada no seu trabalho, fazendo o que você gosta, profissionalmente falando, todas as áreas da sua vida vai ter uma mudança. Então, isso aí precisa de mãos. Não é só mão, rede familiar, apoio familiar, não. É rede daquela pessoa com a qual convive com a gente o tempo todo. Nossos maridos, nossos companheiros, ou companheiros, né? O que for, né? Mas tem que estar quem tá ali. Junto, né? Quem chegar junto, quem chegar junto. E que for para crescer, que cresçam juntos e cada um sabendo seu papel e querendo ali estar um do lado do outro para que cresça e que a família se desenvolva, né? Que a família se desenvolva. Isso é muito importante, eu acho muito importante isso. Bem bacana. Uma coisa que você falou é uma coisa que eu utilizo lá em casa bastante, só para poder a gente fechar, depois a gente já vai fazer aqui a parte que eu chamo de conselhos e reflexões. Vixe, Maria, disse logo eu para dar conselho. Que eu sempre falo lá em casa também, cada um tem que ter o papel.
né? Então, não é porque é filho que tem 3, 4, 5, 11 anos que ele não tem um papel. Ele tem que ter o papel na família e a responsabilidade também. Isso ajuda muito até galgar responsabilidades profissionais para eles no futuro. Então, essa parte que você trouxe coincidiu muito aqui com o Camil. Mas, enfim, vamos para os conselhos e reflexões da pauta legal. Tem certeza? Claro, aqui a gente tem que deixar conselhos e reflexões depois desse papo todo especial, né? Então, assim, que conselhos, né, vamos dizer assim, você daria para os jovens ou colegas da sua área de profissão, da sua carreira ou de carreira semelhante, que você poderia dar aqui um conselho, uma dica, uma palavra de carinho? Então, fique à vontade, que é esse seu caminho aí, né? Enfim, diga aí um conselho. Meu conselho, ou uma dica. O conselho que eu levo pra minha vida, né? O conselho que eu levo pra minha vida e o conselho que eu, todos os dias, converso com a minha filha. Então, é um conselho bastante especial, né? Seja humilde, independente do cargo, da função que você esteja exercendo, do que você está querendo também exercer, né? Seja humilde, tenha respeito com as pessoas, principalmente respeito, saiba onde você quer chegar, mas sem passar por cima de ninguém, né? Nunca queira ser escada pra ninguém, né? Assim, que se valorize mesmo, assim. Agora, claro, sabendo chegar, sabendo sair, tendo respeito pelas pessoas, porque hoje essa questão do respeito, ela tá muito... Como é que eu posso falar assim? Tá muito vaga, né? Ela tá muito esquecida. Porque há necessidade das pessoas se posicionarem o tempo todo, de mostrar que sabe, que é bom, tá acabando que tá ferindo com alguns princípios que a gente, né, vinha aqui recebendo dos nossos antepassados, e o respeito é um deles. Então, assim, E esse respeito tem que chegar no digital também. As pessoas estão esquecendo digital, né? Que a outra pessoa que está recebendo essas bombas, né? Ou esses comentários, esses comentários maldosos. Tem uma pessoa lá do outro lado, né? Não são só fotos. Tem uma pessoa, assim, realmente é uma pessoa que está passando por problemas, que tem problemas, é uma pessoa que tem os seus desafios internos, né? Tem pessoas que tem tanta coisa por trás da vida de cada um da gente, que um simples bom dia que você der, um sorriso que você der para a pessoa muda, né? Você olhar para o outro com um olhar de respeito, com um olhar de carinho, o olhar, ter essa preocupação, esse sentimento, essa empatia com o outro. Eu acho que independente, né, do que a gente vai fazer, profissionalmente falando, o primeiro ponto, que eu acho que além de técnica, para mim, muito mais importante do que a técnica, porque a técnica se constrói, valor não. Né? Técnica se constrói, técnica você vai se capacitando, estudando, se desenvolvendo, buscando, mas esses valores intrínsecos que a gente chama, né, da pessoa, eles precisam ser valorizados, difundidos e executados. Então, o respeito, a humildade, o carinho, a educação, a empatia com o outro, eu acho que para quem está começando, ou até mesmo para quem já está em desenvolvimento, mas que às vezes se vê numa situação de arrogância, numa situação de querer estar sempre por cima, ou de querer achar que é melhor que o outro, não é assim. Nossa área, essa área de produção de dados de conformidade, é uma área que está crescendo, é uma área que tem poucos profissionais na área, e se um estiver aqui e outra, poucos normativos, né? Então, assim, tá todo mundo aprendendo. Então, se um está do lado do outro, se um está ali buscando parcerias e crescer juntos, tenho certeza que essa corda de caranguejo lá na frente, ela vai trazer muito mais resultado do que eu tô aqui me encapsulando, me achando a top, a melhor, a maravilhosa, a intangível, né, que chamam, mas que isso não vai me levar a canto nenhum. Então, outro conselho que eu dou é que realmente, assim, vocês dividam, aprendam. Com aqueles encontros da SWC são importantíssimos, porque a gente sempre aprende. Qualquer roda de conversa com 3 pessoas que você tenha alguma coisa ali, você vai aprender, independente, né? Independente do grau de instrução, do currículo que a pessoa tenha, independente disso, você sempre vai aprender alguma coisa.
Sempre vocês aprenderam alguma coisa aqui hoje, não foi? Então, assim, qualquer lugar... O pessoal da equipe aqui já vai sair daqui saindo proteção de dados, dados. Todo mundo vai botar. E olha que a gente aqui, nem né, fez, nem falou parte técnica, porque nem cabe. É pauta legal, nem é parte papo técnica, legal. mas eu tenho certeza que vocês entenderam e compreenderam a importância da LGPD, a importância de proteger os seus próprios dados, não é verdade? Então, assim, é algo que qualquer lugar que tenha poucas pessoas, você sempre aprende. Então, é ser humilde mesmo. É para aprender, para ouvir, para aprender com um colega, para poder partilhar informações. Então, o que eu acho que hoje em dia tá faltando nas pessoas é isso aí. Que é como eu falei, para mim vem primeiro do que técnica. Primeiro do que técnica. Técnica você tem inteligência artificial aí, tem Google que pode, na hora que você der um simples comando aqui, ele pode te dar uma ideia, você joga ali, vende e a pessoa acha que você é o top. Mas quem é você internamente? Isso aí não. A sua energia, o que você emana, o que você se preocupa com o outro, pensa no outro, respeita, isso aí são valores que são, pra mim, premissa de qualquer coisa. Fantástico, excelente conselho aqui para a vida, para todos. E mais uma perguntinha só, essa aqui para fritar os neurônios, porque tem que ter. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Pode ser para a carreira, pode ter sido para a vida pessoal. Enfim, eu quero saber qual foi o melhor conselho que você já recebeu. Recebi. Foi desse meu chefe, né? Foi? Foi, que ele virou pra mim e falou, confia em você. Confia em você, porque você vai errar, você vai acertar. Tem que acreditar em você. Mas acredite em você. Ele falou, eu não sei por que você sempre tem essa necessidade de se cancelar, ele falou. Mas confia em você. Vá porque a gente que é de fora confia em você e você mesmo confia em você. Então, confia em você e dê o seu melhor. Sempre. Às vezes o seu melhor. Outra coisa que ele me falou também. Não se preocupe muito com os outros. Com o que os outros vão pensar. Por quê? Vai ter gente que vai gostar de você e vai ter gente que não vai gostar de você. Ninguém é aceito 100%. Nem Deus foi, imagine. Então, você vai ter opiniões, vão ter críticas, mas que você saiba filtrar essas críticas e saiba criar o seu próprio caminho. Crie o seu caminho, trilhe o seu caminho e não se ligue nas pessoas, o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar. Dê o seu melhor, tenha a sua verdade e siga. E confie em você. Então, o tempo todo, eu fico botando na minha cabeça que eu preciso confiar em mim, que eu tenho que dar o meu melhor e que se o meu melhor, naquele momento que eu pude dar, foi esse, então eu tô tranquila, com o coração tranquilo, porque além de eu estar construindo o meu caminho, eu sei que eu dei o meu melhor. Nada que eu faço é em vão, assim, de qualquer jeito. Eu sempre procuro dar o meu melhor naquilo que eu faço. Então, se eu fiz aquilo e eu sei que tem pessoas que vão criticar, que tem pessoas que vão achar ruim, que não vão gostar, ok, né? Isso aí eu tenho muito claro na minha vida, porque ele me deu esse conselho e eu carrego pra tudo. Tanto que eu queria tatuar, que eu confio em você. Que às vezes eu fico agoniada, nervosa. Confio em você. Confio em você. Ou então, vai passar, né? Eram essas duas coisas que eu queria, tipo assim, olhar e falar, vai passar. Ou então, confio em você. Aí, às vezes eu tô nervosa, confio em você. Mas eu tenho a voz dele no meu ouvido falando. Então, toda vez que eu me sinto assim, eu lembro dele. Eu falo, não. Se ele, que é criterioso daquele jeito, mandou eu acreditar em me CV, ele dava 7, o horário do expediente era 7h30. Quando dava 7h20, ele ligava pra minha sala. Eu falava, não é possível. Rapaz, não é possível não. Hoje eu entendo. Ele me ensinou que eu no papel de gestora, eu precisava dar exemplo. Então hoje eu fico doente quando eu vejo uma pessoa chegando fora do horário. Eu falo, se Jada tivesse aqui. Se ela trabalhasse com Jada. Então, assim, ele me ensinou isso aí. São pequenas atitudes que ele ia jogando em mim, que eu falava, gente, não é possível, são 7h20 ainda, ele já tá me ligando. Mas por quê? Porque eu precisava chegar primeiro que todos os meus liderados, né? Então, assim, eu precisava dar aquele exemplo de horário, de cumprir horário, se existia aquela rotina, e se eu estava querendo trabalhar com conformidade, né? Então, assim, ele sempre chegava pra mim junto e me orientando e falando, não vai assim, ou então faça assado. E aí foi isso aí mesmo. Confie em você. Então, resumindo, gente, o melhor conselho foi confie em você, acredite em você, que vocês têm um potencial, tá Dê o seu melhor dentro de vocês, acreditem em você e que aí vocês vão conseguir ter sucesso, né? Então, é o conselho recebido
né, para minha convidada. Oh. Tayla, minha querida, a gente chegou aqui no final, a gente podia já? ficar com... Já não passou rápido? Passou. Meu Deus, eu não sei nem quanto tempo tem. Quanto Passou tempo tem muito aí, pessoal? rápido. 1h15. Hã? 1h15. 1h15 a gente conversando, passou. a gente poderia conversar ainda muito mais, mas, É. né, mas hoje também as pessoas, né, precisam do tempo, né, e É, nosso papo foi ótimo. Eu quero agradecer imensamente o convite, né, que você aceitou para participar do episódio número 1. Ai, Então, foi aqui, né, a minha convidada, vamos dizer assim, que coloquei, vamos dizer assim, no barril de fogo, para assim, vamos lá, você topa, vai ser convidada número 1. Então, ou seja, tudo muito novo para mim, novo para você também, Sim. novo para todos aqui. Então, eu agradeço imensamente você ter aceitado esse convite, né, esse bate-papo. Já convido vocês, os meus ouvintes, a continuarem a seguir a gente, o Pauta Legal. O nosso objetivo é trazer um episódio na última semana de cada mês. Apesar de que nem comecei, já estou sofrendo pressões para ser 2 por mês. Então, meu Deus do céu, não sei como é que vai ser, mas me comprometo a ter aqui, sempre na última semana do mês, um bate-papo, uma pauta legal para a gente conversar. Nós estamos nas plataformas no YouTube, você vai ver nosso vídeo, nosso podcast, mas você também vai encontrar lá no Spotify, na plataforma do Amazon Music e do Google Podcast. Então, nós estamos aqui em multiplataformas que você vai poder encontrar. E acompanhem, sigam, super legal. Na nossa descrição aqui do vídeo, nós vamos ter o contato, né, da Tayla. E aí, vocês podem seguir ela também na rede social, né, Tayla? Vamos esperar, ansiosos para as rotinas domésticas. as rotinas do planejamento e também a apresentação de dança, tá? Não acredito! Meu Deus! Você acha que eu esqueci? Eu bate-papo aqui. Eu vou te levar pra você assistir, você vai ver. Vou lá pra Itabuna assistir essa apresentação, vou fazer a live, tá certo, Meu gente? Pegar o Deus celular do e fazer a céu. live. Mas Então, enfim. agradeço e fico contando vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio número 1. Eu fiquei extremamente feliz, né? Pensei que fosse ficar nervosa, mas não fiquei. Foi super tranquilo, foi um bate-papo maravilhoso. Tá, e se você quiser falar suas redes sociais, como que a gente encontra também, apesar de que eu vou colocar na descrição, tá, gente? Então vocês vão conseguir encontrá-la. Mas aí fique aí à disposição para falar pro pessoal como é que te encontra e agradecer aqui mais uma vez você ter participado aqui, a doutora Tayla Mesquita conosco aqui. Eu quero também te agradecer muito, né? Como eu te falei desde o primeiro convite, que eu tô, Fábio, minha filha, muito obrigada, muito feliz, honrada, mesmo de verdade, por ter sido escolhida, né, por você, pra abrir esse seu projeto, Pauta Legal, que eu falo que eu acredito em você, né? Às vezes a gente fala assim, acredite em mim, mas eu também acredito em você, te admiro, você sabe disso, que eu te admiro demais. Fazer chorar, hein, gente? Como profissional, como pessoa. Então, assim, eu quero que você tenha muito sucesso. Eu sei que está escrito nas estrelas, porque você é uma pessoa muito merecedora, você merece mesmo, além de conteúdo, de técnica, como eu sempre falei aqui, que é a segunda, a sua pessoa, quem você é, o tanto que você luta, que você batalha para conseguir os seus objetivos, eu te admiro demais. Além da sua técnica, que é muito perfeita, que eu conheci também, tive o prazer de conhecer a sua técnica, você como pessoa também, a qual eu admiro muito. Então, assim, muito obrigada, eu me senti muito, 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 muito honrada mesmo. Fiquei muito feliz, muito mesmo, que eu falei, meu Deus, meus olhos devem estar até me entregando, né, que eu quero não manter Nós estamos com brilho de felicidade nesse momento de episódio 1 do Pauta Legal. Muito mesmo, podem ter certeza que foi feito com muito amor, pensado com muito amor e realizado também com muito amor. Então eu só queria agradecer mesmo por tudo, pelo convite, pela como parceria. Como é que a gente te encontra na rede social? Me siga no Instagram, Tayla R Mesquita, né? Você vai colocar @Tayla R Mesquita, que eu estou lá. Firme e forte, mostrando minha rotina, mostrando meus trabalhos, mostrando meus perrengues, que eu mostro também. E agora vai ter os spoilers de planejamento, E tá? a minha dança também, tá? A dança também. Ô, Fábio, obrigada, viu? Muito obrigada, um beijo. Tayla. Assistam o próximo episódio do Pauta Legal. Isso mesmo. Então, já sabem, né? Estamos nas melhores plataformas, estamos no YouTube e sempre a última semana do mês. Espero vocês no próximo podcast do Pauta Legal.